Bom dia para você, como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sexta-feira, Café com Palavra iniciando. Que Deus abençoe a sua vida, a sua manhã, que você possa sentir Deus falando com você nessa manhã através desta palavra. Que bom estar na presença de Deus. Ele é o nosso alívio, o nosso porto seguro. Ele é aquele que nos dá força para prosseguir. Nessa manhã acordei com este louvor na mente, meu alívio, e que Deus possa ser o seu alívio nessa manhã. Muitos já acordam com crises de ansiedade, com desespero, sem perspectiva. Nessa manhã eu quero dizer para você, Ele é o teu alívio. Ele é aquele que está segurando nas suas mãos nessa manhã. De nós mesmos não conseguiríamos, de nós mesmos não prosseguiríamos, mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável e faz-nos caminhar por verdes pastos, nos faz seguir a jornada a cada dia. E é no cada dia que o nosso alívio vem, é no cada dia, é dia após dia que ele nos dá força para prosseguir. Se fie nessa palavra nessa manhã, é ele que te dá força para prosseguir. Não queira o mundo abraçar tudo de uma vez só, mas tenha paciência e saiba que o alívio do Senhor está sendo derramado nessa manhã sobre a minha e sobre a tua vida. Receba do alívio nessa manhã, oh glória, receba do alívio do Espírito Santo de Deus. A Ele que vai te dar força para prosseguir nessa manhã. Somente Ele que vai te dar expectativas para persistir nessa manhã. Então tenha certeza desse alívio que está chegando dentro da sua alma, que está penetrando entre juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, diz a palavra do Senhor. É essa injeção de alívio nessa manhã que o Senhor está derramando sobre você. E através desse alívio virá também o ânimo para prosseguir, para continuar esta jornada, para persistir nesses dias difíceis que você possa estar vivendo. Entenda, Deus tem algo grande para mim e para você. E muitas vezes somos oprimidos por causa desse grande ministério, por causa deste grande projeto, por causa dessas grandes coisas que o Senhor tem para realizar comigo e com você. Deus conta com você nessa manhã. Tome aí a sua bússola diária, a sua palavra de vida, aquilo que te faz persistir, a palavra que vai te dar alívio nessa manhã. Se encontra no livro de Zacarias. Aleluia, abre aí, profeta Zacarias. Vai dizer assim, Zacarias capítulo 9, versículo 8. Eu me acamparei ao redor da minha casa para defendê-la contra os exércitos militantes, para que ninguém passe e nem volte por ali. Não passará mais por eles o opressor, pois agora eu vigio com os meus olhos. Eita, Jesus grande, poderoso e maravilhoso. Diz aqui a palavra do Senhor, Deus falando às nações. Sabemos nós que o livro do profeta Zacarias é um livro aí que vai trazer todas as profecias, muitas profecias que estão por vir dos fins dos tempos. E esta palavra aqui vai dizer que ele acampará ao redor da sua casa. Deus próprio ele acampará ao redor da casa dele. Deus próprio ele cuidará do que é dele. Deus próprio ele vigiará sobre o que é dele. Deus próprio ele apacentará aquilo que é dele, para defendê-la contra os exércitos militantes. Então aqui está dizendo que Deus vai defender a casa dele contra os exércitos militantes. Veja que não é só um exército, são vários. É tudo aquilo que vem, é tudo aquilo que está programado para vir contra a casa de Deus, para que ninguém passe por ali e nem volte por ali. Porque o exército militante ele passa e ele volta.
e ele passa e ele volta, e ele passa e ele volta, e não passará mais por eles o opressor. Agora eu vigio com os meus olhos. Este é o versículo de hoje. O Senhor está falando de uma casa que está sendo oprimida pelo exército militante, por exércitos militantes. Uma casa que está sendo danificada. Uma casa que é oprimida, ela é uma casa danificada. É uma casa que está sendo maltratada. A opressão, ela causa maltrato. A opressão, ela causa tristeza. A opressão, ela causa dor. A opressão, ela causa desfiguramento na pessoa. A opressão, ela causa sintomas de várias doenças. A opressão mata. E nós vamos ver aqui que Deus está trazendo uma palavra através do profeta Zacarias para a nação de Israel. Não mais eu permitirei que nem volte mais o opressor para esta casa. Eu mesmo vigiarei com os meus olhos esta casa. É claro que aqui está falando da nação. É claro que aqui está falando da casa de Deus, da casa que é dele, daquilo que pertence ao Senhor. E Deus está falando que ele mesmo vai cuidar com os seus olhos, que a opressão não venha mais a atingir, que agora ele vigia com os seus próprios olhos, que ele vai vigiar, que ele vai cuidar, que ele vai tomar conta daquilo que é dele. E nessa manhã eu quero trazer essa palavra para o meu e para o teu coração. O Espírito me impulsiona a trazer esta palavra para a sua alma nessa manhã. Não importa o tipo de opressão que os militantes estão enviando contra você. Os militantes são toda sorte de adversário que tem sido levantado, que tem se levantado contra você que é casa de Deus, contra você que é casa do Espírito, contra você que é casa santa, sacerdócio real. E aí o Senhor vem dizer, não voltará mais por ali o opressor, porque muitas vezes deixamos a nossa casa aberta, muitas vezes deixamos a nossa casa com as portas escancaradas, muitas vezes deixamos as nossas casas com brechas a quais o opressor entra e sai, faz o que quer, vem na hora que quer, sai na hora que quer. E aqui a palavra do Senhor nessa manhã vai dizer que ele mesmo vigiará com os seus olhos. O Senhor próprio cuidará da casa dele. O Senhor próprio cuidará daquilo que é dele. O Senhor próprio cuidará para que o opressor não entre e não venha fazer o que quiser na casa dele. Ele não voltará mais, diz, não volte mais por ali. Eu cuidarei para que ninguém passe, que não volte mais por ali e não passará mais por ali o opressor. O versículo 9 vai dizer assim, após isso, após o Senhor vigiar, após o Senhor cuidar, o Senhor traz uma palavra de ânimo. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, cria de jumento. Aqui está falando sobre a profecia que Jesus veio, sobre a profecia a qual Jesus vinha sobre a terra. A profecia a qual Jesus viria montado num jumentinho, numa cria de jumento, em algo bem humilde, um animal mais humilde que tem. Todos esperavam que Jesus, o grande rei, viesse montado num cavalo branco, viesse montado num cavalo com pompas e serpentinas, decorada como eram os cavalos dos reis, mas não. Jesus entra na humildade, Jesus entra naquilo que é simples, Jesus entra naquilo que é sóbrio. E nós vamos ver que vai falar aqui para a filha de Jerusalém, para aquela nação que tinha sido oprimida. Alegra-te, ó nação, alegra-te, ó filha, exulta-te, ó filha, exulta, te alegra, canta louvores, canta salmos, salmodeia, alegra-te, ó filha de Sião, porque o rei virá, o rei, o justo virá, o Salvador virá a ti, o Salvador virá a ti para te salvar, para te abençoar. Então nessa manhã essa palavra vem ao nosso encontro.
o opressor pode estar oprimindo, o opressor pode ter se levantado, mas nós temos a certeza que nós estamos sendo vigiados e guardados pelos olhos do Todo-Poderoso. E a promessa é que o Salvador virá até nós, e o Salvador já veio, já desceu, já fez morada em mim e em você. Então nessa manhã que nós possamos pegar essa parte desse versículo: alegra-te, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre nós. E sobre essa promessa, debaixo dessa promessa de alegria, debaixo dessa promessa nós exultamos nessa manhã, debaixo dessa promessa nós nos regozijamos nessa manhã, tendo a certeza que Ele está sobre nós e que Ele virá fazer aquilo que tem que ser feito, e que nós somos guardados todos os dias pelo Rei, por aquele que não dorme, por aquele que não tosquedeja, por aquele que não para de guardar a nossa alma. Que nessa manhã você tenha certeza que Deus está derramando sobre mim e sobre você um refrigério de esperança, um refrigério de gratidão, um refrigério de plenitude no Espírito, que você possa entender o quanto o Senhor te ama. Então alegra-te, ó filha de Sião, nessa manhã. Alegra-te, exulta, ó filha de Jerusalém. Quando a gente fala, ó filha de Sião, ó filha de Jerusalém, nós vamos entender que o filho, a filha, ela é acarinhada. A filha, ela é tomada por princesa. A filha, ela é cuidada. A filha, ela é amada de uma forma sobrenatural, de uma forma diferenciada. E é assim que o Senhor trata-me, a mim e a você nessa manhã, como filha de Sião, como filha de Sião, como filha de Jerusalém, como uma cidade fortificada, como uma cidade que muitas vezes é desolada, mas o Senhor está cuidando, o Senhor está vigiando, e o Senhor teve uma promessa sobre a filha de Sião, que jamais o opressor voltará sobre ela, jamais o opressor a tomará. E assim nós vamos entender que esta palavra é uma palavra profética para os fins dos tempos. Quando Jesus voltar, tomar a sua igreja e depois voltar e tomar a Jerusalém, nós vamos entender que jamais o opressor virá sobre Jerusalém. Jamais o opressor se apoderará da filha de Sião, porque a filha de Sião é a menina dos olhos de Deus, e você também é a menina dos olhos de Deus. Fique com essa palavra nessa manhã e que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.